Esses dias eu estava ouvindo o Jonas Brothers com a Christina Perri, acho que eles chamaram ela para participar de um show deles, que por sua vez me deu uma vontade louca de assistir o vídeo do James Arthur cantando aquela música tema do Crepúsculo, que por sua vez me deu vontade de ouvir Paramore loucamente. Eu comecei a ouvir Paramore, que por sua vez me deu vontade de ler o livro, porque assim, eu já tinha assistido ao filme. E aí eu falei, depois de tantos anos assistindo o filme, não sei quantas vezes com meu amigo, eu falei, vou ler o livro. E aí já terminei de ler. E algumas considerações. Para mim, tanto ler o livro quanto assistir o filme vale super a pena. Eu acho que as adaptações que eles fizeram foram necessárias, porque quando você lê um livro, tem coisas que elas são melhor explicadas na escrita. Não tem jeito deles colocarem alguns detalhes no processo do filme, porque é muito interno. E geralmente os filmes que nós assistimos, nós não temos acesso ao pensamento do personagem. Eles têm que demonstrar aquilo ali numa cena, né? E o Crepúsculo é um filme que o narrador é o próprio personagem, no caso, a Bella. Então, algumas considerações. O pessoal fala muito da atuação da Kristen, né? Mas, na verdade, a própria Bella era desastrada. No capítulo 2 ela fala não sei quantas... Até o capítulo 2 ela já tinha falado não sei quantas... Ai, não sei o que lá, fiquei com medo de cair. Entrei... Até o capítulo 3 acho que ela já tinha levado umas 2 quedas. Então, ela não tem a habilidade de andar. Na educação física, ela era um desastre. Depois que a habilidade social dela, de interação, ela não era muito boa. Ela era, para dar a entender que ela era invisível, mas a escola dela, só a turma do ano dela tinha, assim, né, as turmas do ano dela tinham mais de 700 e poucos alunos. Quando ela vai para Forks, só aquela turma da escola inteira, a turma da escola inteira não, né, a escola inteira tem pouco mais de 300 e poucos alunos. Se vocês forem olhar na Wiki, realmente a própria cidade é pequenininha, acho que tem 3 mil e poucos habitantes, ou 5 mil e poucos, então é uma cidade pequena, né? Então, a autora trouxe mesmo características da cidade para o livro. E mesmo sendo desastrada, ela, na verdade, ela é muito observadora de pessoas, o que parece até assim... No primeiro dia, ela já observou que nenhum dos Cully comia. Falei, nossa, se ela no primeiro dia conseguiu observar isso, acho que vocês não estavam tentando esconder, né? Ia pra cantina e não comiam. Mas a interação deles na cantina é um pouco diferente do que é mostrado no livro dos Cully em si, né? No livro, ela é mais diplomática, ela tenta tratar bem as pessoas e ela tem um compromisso meio que de não mentir. Só que os conflitos dela e do Eduardo é muito mais intenso, então é legal ler isso. E a relação dela, afetiva entre ela e o pai dela é muito bacana, assim, né? Não é tão distante, é um pouquinho de... com o tempo, ela cozinha bem, super bem, ela conversa com ele, mas eles dois são muito sozinhos, assim. E ela não tem medo do Eduardo, isso eu achei bem diferente, assim, no filme mostra como se ela tivesse temendo contar pra ele, você é um vampiro e tudo, né? Na verdade, é isso que preocupa ele no livro, tipo, você não tem medo? E ela não. E é o fato dela descobrindo que ele é um vampiro, ela vai mais, tipo, vamos supor tal coisa, então meio que ele vai tirando aquilo na brincadeira. Quando ela fala sobre ler mentes, né, uma coisa muito hipotética, se alguém lê mentes e tudo, né, ele não fala diretamente. Mas, mesmo sem ele ler a mente dela, o fato dele já ler a mente das pessoas há muitos anos, faz com que, observando as pessoas, ele consiga, ainda assim, tentar imaginar o que ela está pensando, apesar de que ele não tem acesso a tudo, né? No livro, ela dá muita ênfase nele ser bonito. Ai, meu Deus, como ele é lindo, nem parece real. Isso vai ficando meio cansativo, porque parece aquela coisa, tipo, tá com ele só pela beleza, minha filha, né? Só que a parte deles explicarem que é como se fosse uma presa que é atraída pelo predador, como uma planta carnívora, deixa mais interessante. Mas a ênfase nisso me cansou um pouquinho. Respirar ou não tem lógica, já que eles usam o olfato para caçar as presas. Então a gente respira para parecer mais humano. A coisa de respirar é mais ou menos assim. Não parece muita lógica, tá? Eu não preciso respirar, mas eu respiro para parecer mais humano. Tá, mas se você fica sentindo o cheiro das presas por meio do cheiro, então você precisa respirar sim, você precisa treinar, manter a respiração o tempo inteiro, né? É uma coisa que eu não achei muita lógica, mas eu tô lendo um livro de vampiros, né? Se eu precisasse de lógica, eu ia ler um livro de biologia. E, na verdade, o Eduardo, ele precisa ser muito mais expressivo com ela do que a Bella, né? O Eduardo, ele precisa ser muito mais expressivo. Porque é muito assim, olhou assim, suas sobrancelhas se uniram, não sei o quê. Ela descreve muito a expressão facial dele, o que não é exaustivo, na verdade, acaba tornando importante para os relatos. E uma coisa que é legal em livros, que é muito difícil você ter quando você assiste um filme, por exemplo, como ela vai juntando as peças e a autora não deixa essas pontas soltas, por exemplo. Ele abriu a porta com a chave, mas eu não lembro de ter usado a chave que fica debaixo do carpete na frente dele. E ela começa a ficar tipo, você tava me observando esse tempo inteiro? Então, é quando o personagem, eu adoro esses detalhes, vai meio que juntando as peças. E
vai montando um quebra-cabeça. Num filme é muito difícil você conseguir colocar isso, porque num filme seria encheção de linguiça, já que um filme ele tem que ser mais resumido. E, na verdade, o Eduardo, ele precisa ser muito mais expressivo do que ela, né? Ele precisa mais expressão facial, porque isso é muito relatado no livro. Enquanto que ele se pega sempre tentando adivinhar o que ela tá pensando. O que você tá pensando? O que você tá pensando? Então, realmente, pra personagem feminina, pra Bella, não faz sentido ela ser tão expressiva facialmente, porque ele tá sempre tentando. Apesar de que algumas vezes ele deduz, né? Como eu falei, acho que ele já tem muita experiência em ler mentes, mas muitas vezes eu pergunto, o que você tá pensando? Gostaria de saber o que você tá pensando. Me incomoda não saber o que você tá pensando. Então, o livro vale super a pena. Eu não assisti os outros filmes da saga, então eu vou ler os outros livros com essa coisa de novidade. Eu estou amando essa experiência.